da comunidade Professor Z, a nossa aula 2, né? E hoje eu vim mostrar uma ferramenta para vocês que ela já foi lançada no ano passado, ainda ali em novembro, final de outubro, se eu não me engano, início de novembro, pela Google, que é o Notebook LM. No entanto, eu fiz alguns acessos logo que lançaram essa ferramenta e eu não tinha curtido muito ela. Só que ela passou por algumas atualizações e agora ela está muito boa para nós trabalharmos. E, inclusive, é uma ferramenta muito legal para os nossos estudantes também. A gente ensinar os estudantes a utilizarem essa ferramenta, né? É uma ferramenta da Google. Eu vou abrir ela aqui para vocês, tá? Deixa eu até colocar o link aqui para vocês. Quero convidar vocês também, não esqueçam de tirarem fotos, me marcarem lá no Instagram. Eu vou colocar o meu arroba aqui, ó. Beatriz Bonadimã. Me marcarem lá no Instagram. Lembrem que eu sempre falo para vocês assim, o quanto é importante, e isso foi uma virada de chave para mim também, de nós fazermos essa compartilhar quando a gente está estudando, porque as pessoas começam a nos olhar com outros olhos, nós começamos a nos posicionar como professores profissionais inovadores, os nossos alunos começam a visualizar que nós estamos sempre estudando, sempre em movimento. Então, hoje, eu quero compartilhar essa ferramenta para vocês, porque realmente ela é muito didática no quesito educação, tá? O link já está aqui no chat para vocês, tá? Eu vou compartilhar ele aqui agora. Então, quando vocês forem acessar o Notebook LM, é isso aqui que vocês vão ver, tá? Aqui já está a versão traduzida, eu já traduzi, tá? Para vocês. Então, essa é a visão que vocês vão ter dele, tá? Então, todo mundo que está aqui, se já quiser acessar, já pode ir lá, já pode acessar, tá? Logo após vocês fazerem a conta de vocês, quando vocês entrarem, é isso aqui que vocês vão ver. Essa tela aqui. Claro que no meu aqui já tem algumas produções, alguns testes, tá? Que eu já fiz, para justamente, alguns até eu já excluí, que eu já não... As primeiras vezes que eu testei, que eu não tinha achado muito bacana. E para que é essa ferramenta? É uma ferramenta pensada na educação, tá? Assim como, por exemplo, a lousa lá do GPT. Inclusive, segunda-feira que vem, aqui na aula, a gente vai falar sobre a lousa do GPT, porque tem várias pessoas que, inclusive, vieram me pedir essa função lousa, que é uma função exclusiva, pensada para os professores, tá? Não é que é exclusiva, todo mundo tem acesso, mas que é uma ferramenta que foi pensada no professor, né? Porque ela atende várias coisas que é para educação. O Notebook LM, quando vocês acessarem, é isso aqui que vocês vão ver, tá? Ele vai ter essa introdução, na verdade, aqui para vocês. Como é que vocês vão criar ações aqui? Vocês vão ir aqui, ó, no canto esquerdo de vocês, em criar novo. Quando vocês criarem novo, vai abrir esta tela aqui. Parece que ela é uma tela até, assim, tem muita informação, não é mesmo? Mas ela é muito fácil de mexer. Então, quando vocês chegarem nessa tela aqui, vocês podem subir artigos, textos, quaisquer tipos de materiais aqui, tá? Em PDF, ó, aqui, ó, adicionar fonte. O que são essas fontes? É documentos em PDF, links de site, de texto, vídeo ou áudio, tá? Ou ainda importar qualquer arquivo do Google Drive. Como ele é feito pela Google, é uma ferramenta bem bacana quando linka aí com o Drive, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão subir um documento ou mais de um documento. Para quem trabalha com pesquisa, que ele é muito, muito, muito bom, porque você só pode subir vários documentos, vários artigos e fazer discussões aqui, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Vou adicionar uma nova fonte, vai abrir, então, aqui para mim fazer o upload de um documento, tá? Normal, eu vou selecionar um arquivo aqui. Deixa eu pegar um arquivo. Ó, vou pegar esse arquivo aqui.
vai adicionar o arquivo, ó, tá adicionando aqui um arquivo, é um documento, é um artigo. Ele vai carregar, vai demorar alguns minutinhos para carregar. Depois, ele vai criar um breve resumo para mim aqui. Então, vamos deixar ele carregar. Enquanto isso, vocês podem ir acessando nos computadores de vocês. Sim, as nossas aulas sempre ficam gravadas e disponibilizadas na comunidade paga, na plataforma Professor Z. Tá? Nós, inclusive, a aula da semana passada não conseguimos ainda subir, porque nós estamos mexendo em toda a plataforma, porque, inclusive, eu ia lançar hoje para vocês, mas a gente não conseguiu fazer umas finalizações. Semana que vem eu vou compartilhar com vocês a Bia, que é uma agente virtual do professor. Para quem não quer assinar o Chat GPT, ela já faz produções muito boas, ela não tem extensões, mas ela produz, ela é voltada para a educação, ela é um assistente do professor, tá? E aí você só paga uma mensalidade de acesso à plataforma. Então, além de você ter essa agente virtual, você tem inúmeras aulas lá disponíveis e todo mês a gente lança uma nova plataforma. Por exemplo, a Débora fala, eu assisti a aula do DeepSeek versus GPTs que eu fiz. Foi uma aula de atualização exclusiva para membros da comunidade e os meus mentorados, tá? Então, e a gente fez também, algumas pessoas puderam entrar que investiram somente na aula. Então, a gente sempre disponibiliza lá as aulas gravadas e por um valor que com certeza cabe no bolso de vocês, tá? Pessoal, então aqui eu subi um artigo, imediatamente ele faz aqui, ó, um resumo. Aí ele cria um resuminho desse artigo, desse material. Aqui embaixo eu consigo digitar, fazer interações, e ele cita aqui, ó, algumas, como se fossem anotações que ele identifica, ó, quais são os principais desafios internacionais. Ele mesmo já indicou para mim aqui, ó. Então aqui ele já traz todo um resumo baseado, né, nos desafios internacionais do Brasil aqui, ó. E aí você pode ir fazendo uma interação de conversa aqui com ele baseado num documento. Não só em um documento, você pode subir vários documentos aqui e ir fazendo uma correlação. Isso aqui, então, é bem legal para quem trabalha com pesquisa, essa parte de você conseguir discutir vários documentos em um só, tá? Então, aqui você consegue fazer essa interação com o documento. Não só isso, vocês vão ver que aqui nós temos adicionar nota, visão geral do áudio e documento resumido. Documento resumido está aqui. Aqui no lado esquerdo, no lado direito, vocês estão vendo que a gente tem uma visão geral em áudio. Se eu colocar para gerar, o que ele vai fazer aqui, que para mim isso aqui é genial, tá? Ele vai criar um podcast de 20, 30 minutinhos sobre aquele documento. Só que ainda é só em inglês. Então, para quem está estudando inglês, é muito, 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 muito bom. Tá? Ou para quem dá essas disciplinas de inglês, quem trabalha outras línguas com os estudantes, esta ferramenta é muito boa, porque você coloca um documento em português e ele vai criar como se fosse um podcast ali, que você consegue, inclusive, enviar pelo WhatsApp, salvar como download, tá? De um documento em português, ele cria como se fosse um podcast. Ele demora um pouquinho para criar, está criando aqui. Então, essa funcionalidade que nós temos dele gerar áudio aqui, ainda só no inglês, eu indico muito para quem está estudando inglês e para os professores que dão aulas da língua inglesa. Tá? É uma ferramenta incrível, ou para professores que dão aulas particulares de inglês também, é uma ferramenta e é gratuito, tá, pessoal? Não tem custo nenhum. Agora é somente em inglês. Eu acredito que, muito em breve, vai ter outras línguas aqui. Normalmente, o que o pessoal, quando eles lançam uma nova ferramenta, o que o pessoal faz, tá? Eles vão lançar em inglês, porque é a língua internacional, digamos assim, né? E depois eles vão vendo a demanda do público. Tá? O público brasileiro é o que mais está usando, então eles vão lançar em português, depois eles vão lançando as outras versões.
tá? Eu acredito que muito em breve a gente vai ter todas as línguas aqui, o que vai ser muito legal. Ainda é só inglês, tá? Ele demora um pouquinho para criar. Logo aqui embaixo, a gente tem guia de estudo. Se você clicar em guia de estudo, ele vai criar um guia de estudo deste documento. Como se fosse perguntas e respostas, tá? Para quem quer estudar esse documento. Então, aqui que eu falo que é muito bom para os nossos estudantes. Ensino médio, quem está preparando para o vestibular, no ensino superior também, para nós, quando a gente quer estudar algum novo documento, algum novo tema. Quando eu cliquei em guia de estudo, ele traz aqui, ó, ele traz uma visão geral do sistema educacional brasileiro, o atendimento escolar, ele traz detalhados, avaliações de aprendizagem aqui desse documento, financiamento e recursos, ó, gestores escolares, tá? Ele traz uma visão geral de todo o estudo aqui. E aqui ele faz um quiz de avaliação, tá? Então, ele faz perguntas baseado neste documento. Então, vejam que ferramenta bacana que nós temos aqui para gerar perguntas e levar perguntas prontas para os nossos alunos. Então, ele gera as perguntas aqui e aqui embaixo ele gera as respostas que seriam dessas perguntas. Tá? Então, tem todas as respostas aqui e aqui embaixo tem questões dissertativas num formato mais de caso, assim, de case, tá? Então, aqui tem esse formato. E aqui embaixo ainda ele gera um glossário, tá? Com todas as, o que tem de, todas as, o glossário com todas as siglas e tudo mais. Então, olha que ferramenta incrível para a gente estudar, quem está estudando para concurso também, quer passar, né, está aí querendo se titularizar quanto professor, é uma ferramenta sensacional, tá? Então, aqui, ok, fiz essa parte aqui. Aqui, eu, quando tem essas duas flechinhas aqui no canto superior direito, você fecha, e eu posso clicar aqui em perguntas frequentes. Essa ferramenta também é muito legal, porque ele cria uma base de perguntas e respostas do que seriam as perguntas frequentes dentro deste documento. Imagina o professor colocar ali e ele vai dizer, quais seriam as perguntas frequentes? Um professor que é no primeiro semestre que vai dar essa disciplina, ou primeiro momento que vai pegar essa turma, tem um texto X que precisa levar para os alunos, você já pode ir aqui vendo quais seriam as perguntas mais frequentes. Então, aqui ele cria, então, as perguntas mais frequentes, né? Então, ele traz aqui, ó, quais são as principais responsabilidades, ele já traz a resposta, né? O que é o Plano Nacional, ele traz aqui. Isso aqui também você pode usar para fazer as suas aulas, né? Ele traz aqui, ó, mais outras perguntas e ele vai trazendo as perguntas, as FAQs, né? As perguntas frequentes aqui, que pode vir a acontecer na sua sala de aula, que são perguntas frequentes sobre este conteúdo. Não só isso, aqui eu posso fechar, tá? Ele cria uma linha do tempo, então, se eu clicar em linha do tempo, ele vai gerar uma linha do tempo sobre este conteúdo, tá? Vou deixar ele gerando, ó. Gerou uma linha do tempo. Então, ele traz uma linha do tempo com as datas e os eventos principais aqui da educação, ó. Então, ele traz tudo direitinho aqui. Aqui embaixo, o elenco de personagens principais, aí dentro desse, que encontra-se nesse documento. Fechando aqui, eu posso criar um documento, um resumo, baseado mais ou menos como esse que está aqui. Não só isso, você pode criar notas. Se você vir aqui em adicionar notas, você pode criar coisas que você gostaria que ele fizesse, tá? Então, você vai fazer uma descrição aqui do que você gostaria que ele buscasse nesse documento. Então, essa aqui também é uma possibilidade que você estar criando notas. O que são notas? Isso aqui é o que a gente está vendo aqui, perguntas frequentes, guia de estudo, documento, isso aqui são notas. Você pode criar essas notas aqui, tá? Aqui, ó, pessoal, o áudio foi criado, ó, 11 minutos e 56 segundos, e eu vou colocar o áudio para vocês. Lembrando que o áudio é só em inglês por enquanto. Welcome to our deep dive into the Brazilian education system.
You know, it's funny, you gave us a really interesting mix of reports and research, tons of data, even a few acronyms that left me scratching my head. Yeah, those could be tricky. But it seems like what you're really looking for is a clear picture of how education's doing in Brazil these days, especially compared to other countries. Right. So, should we just dive in? Let's dive in. I think what's so important to remember is we're not just talking about statistics, you know, Yeah. we're talking about real people, their lives, their future. Então, olha que incrível que ele criou uma espécie de podcast, né, a partir desse documento. Então, para quem está estudando inglês, para os professores de língua, essa ferramenta é muito boa. Eu recomendo muito que os professores, especialmente quem dá aula para o ensino fundamental 2, ensino médio, professores do ensino superior, a gente precisa levar essa ferramenta para os nossos alunos, tá? Porque é uma excelente ferramenta para estudo. E além de a gente estar levando essa ferramenta para o nosso aluno, nós estamos desenvolvendo a competência em inteligência artificial neles, tá? E aqui a gente não está falando de prompts, nada disso, mas vocês podem, inclusive, colocar prompts aqui, tá? Então, essa é uma visão geral do uso dessa ferramenta. É uma ferramenta que é nova, tá? Ela não é, tem aí 3 meses, 4 no máximo, tá? No início não era muito boa, assim, realmente eu não acho, ela tinha vários probleminhas, e agora ela passou por algumas atualizações que ela tá muito legal. Esse áudio aqui que ela gerou, a gente pode enviar, ó. Você clica aqui, você habilita e copia o link. Então, você consegue copiar o link e mandar o link se você tiver alunos, né? Se você quer ouvir, eu quero ouvir no meu carro quando eu estou dirigindo. Coloca, manda para o seu WhatsApp, você vai clicar e vai conseguir ouvir. Então, realmente é uma ferramenta muito legal que vai além só da sala de aula, né? Então, aqui do ladinho também a gente tem mais, converter notas em fontes, excluir todas as notas também, tá? A gente tem aqui a opção de compartilhar, aqui, como se fosse um drive, tá? Imagina que ele vai criar um documento seu aqui, como se fosse uma pasta, perdão. E você está trabalhando com os seus alunos um determinado texto, você está trabalhando ou um TCC, um trabalho de conclusão de curso, né? Ele vai criar uma pasta e você consegue compartilhar com as pessoas exatamente igual o Drive. Tá? Ele compartilha igualzinho o Drive. Você coloca as ações que a pessoa pode realizar aqui dentro. Então, para trabalhos colaborativos, também é uma ferramenta muito legal de estudo, muito bacana mesmo nesse sentido. Tá? Aqui a gente pode atualizar, nós podemos vir adicionando outros artigos aqui, outros textos, tá? Então, essa é a visão geral. Eu vou voltar aqui para vocês, ó, para mostrar como a gente realmente cria pastas, ó. Então, a gente tem pastas aqui, você pode excluir, editar o título, se você quiser, tá? Aqui também a mesma coisa, é como se ele criasse uma breve pasta aqui das ações desse documento. Então, eu quero entrar nesse aqui, ó. Tá aqui a pasta com tudo que eu realizei aqui para estudo, enfim, tudo mais. Certo, profs? É uma ferramenta muito legal para a gente utilizar, muito bacana. Recomendo vocês utilizarem, tá? E agora a gente vai para tirar dúvidas. Eu quero perguntas de vocês, dúvidas desta ferramenta. Quem que perguntando já para vocês aqui, quem nunca tinha visto esta ferramenta, coloca aqui eu no chat. Ó, Cibele. Ó, várias pessoas não tinham visto essa ferramenta. Realmente é uma ferramenta muito legal, ó. A maioria não tinha visto. Essa ferramenta eu já apresentei, inclusive, para os meus alunos da mentoria na semana passada. Se alguém, pessoal, tiver interesse na mentoria, a gente abriu uma vaga, tá? Uma vaga para mentoria a gente tem disponível ainda, porque teve uma prof que desistiu, então a gente está liberando uma vaga para mentoria. Eu vou compartilhar aqui o link novamente para vocês. Tá?
Prof. Sandrine, para quem trabalha com pesquisa, ela é bem bacana, porque ela consegue fazer uma discussão e trazer uma visão geral quando tu coloca vários artigos, bem legal, tá? Então, para trabalhar, quem trabalha com iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, que visa, que tem essa questão mais da pesquisa, é uma ferramenta e tanto. Tá? Ó, o professor Alamo colocou, utilizo desde o dia que conheci, que legal. Mas a maioria dos profs aqui não conheciam. Que bacana que vocês então vieram a conhecer uma nova ferramenta. Deixa eu ver aqui, eu vi que tinha algumas perguntinhas aqui para cima. Vamos ver. O professor Alamo colocou, adoro utilizar, fiz todos os meus planos atuais utilizando o guia, a estrutura curricular da rede e os livros que irei utilizar. Ficou show. Claro, você consegue adicionar, né, todos os documentos ali, você consegue, é como se fosse, nesse sentido que o professor Alamo trouxe aqui, criar um agente personalizado no ChatGPT. Você consegue subir todos os documentos e depois ir fazendo interações. O professor Alamo colocou, gostaria de saber se existe alguma diferença entre a versão normal, free, e o Notebook Plus, tá? O que eu vi de diferença, tá? Uma diferença que nós temos é a questão ali do áudio, de interações com o áudio, que você pode ir conversando, entendeu? Com o áudio, como se fosse pergunta e respostas, essa é uma interação. Ele tem algumas limitações também de uso, tá? Então, quando você começa a usar muito, ele vai dar limitações, mas tudo que eu testei até agora não me limitou em nada, tá? Então, eu acredito que, assim, precisa realmente fazer um uso muito grande para você atingir esse limite dele, tá? Então, além de tudo isso, né, a gente tem mais visões daquele áudio ali, tu consegue fazer as interações, ele gera mais áudios, você pode personalizar o tamanho das respostas também, né, e de modo geral é isso, não tem nada de além disso no gratuito e o Plus. Sugiro usar o gratuito, tá? Eu acredito que o gratuito atende. Como aquela visão de áudio ali, ela ainda é só em inglês, eu acredito que se fosse em português seria bem bacana para a gente trabalhar até dentro da sala de aula, com os alunos fazendo interações, né? Mas ainda eu acho que daqui a pouco, quando vir outras línguas, talvez faça sentido. Agora, se você é professor de inglês, especialmente particular, eu acho que vale a pena, porque o teu nível vai lá em cima, né? O teu nível de uso, de interação com o teu aluno, né? Porque aí o teu aluno pode fazer interações com o áudio que vocês estão trabalhando, enfim. Mas, claro, daqui a pouco cada um vai olhar e ver se faz sentido ou não, né? Vamos ver aqui mais perguntas. Se subir 5 artigos, ele monta um podcast com tudo? Monta, tá? Monta sim. E ele, como se ele vai gerar uma discussão, né? Vão discutir todos aqueles artigos. Só, prof. Sandrine, eu acho que uma recomendação que seria legal é você realmente trazer artigos que tratem do mesmo tópico, para ele não misturar, porque isso é uma coisa que eu tenho percebido há bastante tempo já da IA, que quando a gente dá uma misturada, ele dá umas bugadas e parece que ele dá umas viajadas, assim. Então, ter esse cuidado, assim, de ser realmente artigos que são da mesma linha, que falam as mesmas, digamos assim, tem o mesmo contexto, para ele não bugar e encher de fantasias, assim. Ó, o Marialdo, assim que lançou, eu acessei e não gostei. Passei a ter uma nova visão a partir de agora. Muito. Ah, Marialdo, sabe por que provavelmente você não gostou? Porque eu também não gostei. Mas não é só isso, tá? A ferramenta não estava muito legal. Eu fiz uns testes o ano passado e eu achei que dava uns bugs, não produzia umas coisas. Eu achei assim, meio que sem. Sabe, não estava muito bacana. E agora, eles atualizaram agora em janeiro. E eu comecei a fazer uns testes, eu vi, opa, agora tá dando para utilizar. Que aí eu vi que foi melhor, assim, e aí por isso que eu tô compartilhando com vocês, tá? A prof. Débora já saiu. Nelly Ledor estar aqui, bom dia. Dou uma disciplina de inglês e vou usar, concordo sobre não misturar. Talvez
para estudo subir a aula em PPT e o capítulo do livro. Ah, sim, com certeza. Pedir para, por exemplo, você subir uma aula tua e pedir para fazer um podcast da aula, porque ele é tipo um podcast, né? Fazer um podcast da aula também funciona. Daqui a pouco, Sandrine, dá para você até, para facilitar para os alunos acessarem, criar tipo uma página no Spotify da tua disciplina. E aí você cria, que é bem simples de fazer, só criar conta de creator, né? E aí você cria uma pasta lá no Spotify da tua disciplina e vai subindo os podcasts da aula e os alunos conseguem ouvir no fone de ouvido, enfim. Eu acho que vai ser bem legal. Depois me conta se você fizer, eu fico curiosa. Eu já vou entrar novamente. Ó, viu só? Porque aí os alunos vão ter, aí você não precisa mandar no WhatsApp e vai ficar tudo salvo as aulas, né? Vai ficar bem legal. Professor Ivando, pode perguntar. Deixa eu só te fazer aqui uma consulta. Eu entrei com 3 documentos ali no Notebook LM, entendeu? Eu queria pegar o documento resultante dos 3. Aí eu estou olhando lá, onde é que eu acho esse documento? Porque eu cliquei assim, documento de resumo, é isso? Você pode clicar no documento do resumo, ou aqui, ó, professor, deixa eu compartilhar aqui, ó. Digamos que eu estou aqui numa tela e eu tenho vários documentos. Tá vendo que aqui embaixo eu tenho uma... Sim, aqui, ó, começa a digitar. Isso. Você pede aqui para ele. Né? Você pode pedir para ele qual é o... faça uma discussão desses artigos e me resuma. Aí ele vai analisar todos, para criar como se fosse uma discussão e te mandar um resumo aqui. Você pode, ou você pode clicar em documento de resumo, mas eu acho que nesse teu caso é bacana você vir aqui digitar e pedir para ele fazer como se fosse ou correlacionar os artigos, correlacione os artigos, faça uma discussão e me entregue um resumo, algo nesse sentido. Tá bom. Obrigado. Imagina, qualquer coisa vocês vão me perguntando, tá, pessoal? Eu estou aqui... Agora, ele aqui do lado, ele já fez um documento resumo para mim, né? Sim, ele já faz o documento resumo. Aí você vê como é que tá esse documento resumo para ti. Mas ele não faz um resumo, que são 3 documentos, não sei quantas páginas são, ele me entrega, assim, 2 páginazinhas só. Sim. É um hiper-resumo. Hiper-resumo. É um hiper-resumo. Aí, por isso que é melhor você ir descrevendo. Isso. Que aí ele vai conseguir te trazer melhor. Entendi. Eu tenho que ir induzindo ele a fazer o que eu quero, né? Isso mesmo, exatamente. Ok, obrigado, viu, querido? Imagina, eu que agradeço. A Adelita gostaria de perguntar? Sim, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu queria perguntar sobre essa questão das perguntas e respostas. Quando ele gera as perguntas... E mais especificamente, quando ele gera as respostas, são respostas específicas do conteúdo ou ele faz algum tipo de interpretação para gerar essas respostas? Ele faz baseado no artigo, tá? Então, ele vai analisar aquele artigo e aí ele vai trazer as respostas a partir da análise daquele artigo. Claro que ele usa a base de produção dele, é o Gemini, que é a ferramenta da Google de inteligência artificial. Então, ele também vai buscar a base, porque se você olhar as perguntas, tem alguma que ele faz umas respostas longas, e quando você lê, você vê que parece que está bem argumentado. Então, ele também utiliza a base da inteligência artificial, mas ele sempre vai correlacionar com o texto que você subiu, tá? Tá. Obrigada. Imagina. Você sabe dizer se o podcast vai vir em português? Ainda não sei, professor Marialdo, ainda não sei, tá? Eu acho que vai vir logo em português. Eu, inclusive, acho que vai ter todas as línguas já. Como ele surgiu ali final de novembro, de outubro, né? Outubro, novembro, eu acredito que a gente... É uma ferramenta super nova, então a gente tem uns dias aí para... Quem sabe, assim, mais uns 2, 3 meses vai surgir. Assim que surgiu, vou avisar você, sem dúvida, porque eu adorei essa versão de criar os podcasts.
O professor Alma colocou, eu conheci um evento da Google, quase morri porque deu tela azul na minha cabeça, só de imaginar as possibilidades. É uma ferramenta bem bacana. O professor Alma também está sempre por aqui, né? Que legal. Acho que alguém pediu como é que faz para acessar novamente, tá? Eu vou colocar aqui para você só um pouquinho. Ó, vou colocar o link aqui. Deixa eu ver se foi. Foi. Então, quando vocês forem acessar, né, vocês vão entrar, quando clicarem no link aqui, vai aparecer esta página aqui. Aí você vai clicar em aqui, ó, teste Notebook LM, tá? Você vai clicar em testar. Se você já está logado na sua conta Google pessoal, ele entra direto. Tem que ter um cuidado aqui com as contas institucionais, tá? Porque, às vezes, se você tem conta institucional e dependendo do pacote que a sua instituição comprou, tem algumas funcionalidades do Google que não são liberados, tá? Então, aqui tem que cuidar. Eu sugiro sempre usar a conta de e-mail pessoal de vocês, tá? Aí você vai testar, né? Clicar em testar, ele vai logar. Se você já está logado, ele entra direto e ele vai entrar aqui, ó. Deixa eu voltar. Ele entra aqui. E ele não vai ter essas 3 aqui, ó, que tem, essas 5, na verdade. Ele vai ter só essa aqui, ó, introdução ao Notebook LM. Se estiver em inglês, tá? Vocês podem ir naqueles 3 pontinhos que tem no canto superior direito da página da Google de vocês. E aí ele vai abrir todas aquelas configurações. Lá no final tem traduzir página. É só clicar nos 3 pontinhos, aí ele vai aparecer traduzir página. Vocês traduzem, ele vai traduzir todo para o português. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz. Eu sei que tem vários profs que têm dúvidas. Ó. Se qualquer página que vocês forem utilizar estiver em inglês, tá? Vocês vão clicar aqui, ó, nesses 3 pontinhos aqui, tá? Então, olha aqui, ó. Quando eu clico nos 3 pontinhos aqui, ele vai abrir tudo isso aqui. E aqui embaixo tem traduzir. E aí, se você coloca a tradução automática, ele já traduz. Se não, se ele está em inglês, você clica em português, ele vai fazer toda a tradução para o português. Isso serve para qualquer página, tá? Qualquer página que vocês forem utilizar e que tiver em inglês e que vocês queiram, tenha necessidade de traduzir, tá? E aí ele vai aparecer só aquela página lá embaixo. Vou até voltar aqui. Da introdução. Quando ele aparece aqui, vocês podem até clicar e ver o que ele sugere, tá? Aqui, todas as sugestões que ele dá. Mas não é nada demais, ele só traz aqui a questão dos recursos, tá? Mais dúvidas, pessoal? Podem ir perguntando. Eu adoro quando vocês perguntam.